fundamento da maioria das críticas era a crise política institucional e o papel do Supremo Tribunal Federal. Qual que é o papel do Supremo Tribunal Federal nessa situação de crise que o país vive na atualidade? A grande preocupação dos teóricos é que o Supremo Tribunal Federal acaba sendo um player muito importante no jogo político. Ele decide muitas coisas muito importantes e isso tem uma série de consequências sociais, econômicas e políticas. Só que o Supremo Tribunal Federal não é um órgão eleito democraticamente, então ele não tem legitimidade democrática para tomar algumas decisões, né? E aí esse problema de qual é o limite de atuação dos ministros, né? Até onde pode se estender esse poder que eles têm. O Supremo Tribunal Federal, ele deveria proteger a Constituição e os direitos fundamentais, né? Especialmente os direitos relativos a minorias. E nesse sentido, ele é uma força contramajoritária. E também ele é uma força contramajoritária no sentido de que, dentro do sistema de freios e contrapesos, o sistema democrático de freios e contrapesos, ultimamente no Brasil nós temos um posicionamento bastante alinhado entre o poder executivo e o poder legislativo. E nesse sentido, a atuação do poder judiciário acaba sendo sumamente importante para ser uma força contramajoritária. O artigo que eu escrevi com o professor Dimitri foi nesse sentido, de que o Supremo Tribunal Federal ele não vem desempenhando adequadamente esse papel de ser uma força contramajoritária e de ser um defensor dos direitos fundamentais, porque ele vem desempenhando uma função política muito forte, né? Na época do mensalão, na época da atuação da Lava Jato, ele decide muitas questões penais e dá menos importância, ou acaba atuando menos na área relativa aos direitos fundamentais. E dentro dessa ideia de criticar o Supremo Tribunal Federal, a gente apresentou 5 sugestões para a otimização da atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa primeira sugestão seria da diminuição de competências. O Supremo Tribunal Federal, ele tem muitas competências, o que tem como resultado muitos processos em andamento e um número tão grande que acaba prejudicando a atuação do Supremo Tribunal Federal. A nossa segunda sugestão era a eliminação do controle difuso de constitucionalidade. Então, nós temos 2 sistemas no Brasil, o sistema concentrado e o sistema difuso, e a soma desses 2 sistemas, sem os filtros, né, quer dizer, com tantas competências, tem como resultado, acarreta um número totalmente surreal de processos para o Supremo Tribunal Federal julgar, mais de 1 milhão de processos tramitando, o que inviabiliza mesmo a atividade do tribunal, né? Uniformizar os modelos de controle de constitucionalidade. Nós temos no Brasil a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, e ainda a Declaração de Inconstitucionalidade por Omissão. São 4 modelos diferentes, com a mesma finalidade, declarar inconstitucionalidade. Isso gera um sistema super complexo, difícil de se trabalhar, difícil de se entender, e então, se houvesse um único procedimento de declaração de inconstitucionalidade, nós teríamos um sistema muito mais racional, e essa é a nossa terceira sugestão. A nossa quarta sugestão é tornar o processo mais transparente. O processo, ele é uma arma invisível de poder. Permite, por exemplo, que um processo demore muitos anos para ser julgado. E tudo com base no fundamento dessa questão, que é a questão processual. Então, a nossa sugestão seria tornar o processo mais transparente através de um código de processo constitucional, através de um procedimento que fosse absolutamente regulado. E a nossa quinta e última sugestão é modernizar o processo, extinguindo alguns tipos de procedimento que a gente entende que não são adequados para o controle de constitucionalidade, como as medidas liminares, o voto individual, e entre outras questões técnicas que
prejudicam, na nossa opinião, a atuação do Supremo Tribunal Federal. Enfim, a gente buscou com isso contribuir com uma melhor sistematização, uma maior racionalidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. E foi disso que nós tratamos no nosso livro, e é nisso que nós trabalhamos nas nossas pesquisas.